Olá pessoal, esse é o canal Eu Não Sabia e Você. Nesse vídeo lhes apresento 10 curiosidades sobre o Homem-Aranha, que talvez você não conheça. Bom, ano após ano, mesmo com milhares de filmes com super-heróis faturando milhões, para muitos o maior herói da Marvel Comics continua sendo o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Ele é, provavelmente, o personagem mais conhecido da editora, movendo bilhões de fãs ao redor do mundo. Pensando nisso e na popularidade do personagem, que está na mente do público graças ao lançamento do novo filme O Homem-Aranha Sem Volta para Casa, vou lhes mostrar uma lista com alguns fatos sobre o Aranha e que podem não ser do conhecimento de muitas pessoas. Número 10. Peter Parker não era tão perdedor assim. Uma das reclamações sobre os filmes do Homem-Aranha era de que o Peter Parker interpretado pelo ator Andrew Garfield não era nerd e perdedor como o Peter das HQs, mencionando a interpretação de Tobey Maguire na primeira trilogia como algo mais fiel ao original. Não era bem assim. Apesar de o Peter ser um jovem muito inteligente e tímido, assim que ele ganha seus poderes e se torna um Homem-Aranha, se torna uma pessoa muito mais confiante, mesmo usando coletes e óculos. Na sétima edição de sua revista The Amazing Spider-Man, o Peter já se mostra mais desenvolto, começando um relacionamento com a secretária de Jonah Jameson, Betty Brant. Número 9. Os pais do Peter eram agentes da SHIELD. Em uma trama que foi um tanto modificada para os novos filmes, em vez de os pais do Peter terem apenas morrido em acidente aéreo, sua morte ganhou tons mais grandiosos. No final da década de 60, uma edição de The Amazing Spider-Man revelou que Richard e Mary Parker eram agentes secretos do governo americano, mais precisamente da SHIELD. Como se isso não fosse suficiente, em 1997, uma história curta mostra uma missão do casal, em que a mãe do Homem-Aranha salva a vida de um amigo agente apenas conhecido como o Agente 10. Mais para o final da trama, é revelado que o tal Agente 10, ou Agente X, é o Wolverine, futuro companheiro nos Vingadores do filho dos Parker. Detalhe: a missão aconteceu enquanto Mary já estava grávida, fazendo da história o primeiro encontro entre o mutante e o Aranha. Número 8. Os diferentes Homens-Aranha. Nos quadrinhos, o uso de realidades alternativas não é algo estranho, o que gerou um número considerável de versões de personagens famosos, como o Homem-Aranha. Algumas versões notáveis do personagem são Homem-Aranha Noir, uma versão que se passa no que aparenta ser o começo do século XX, misturando elementos de steampunk à trama e ao uniforme do personagem. Homem-Aranha 2099, em vez de Peter Parker, aqui temos o geneticista Miguel O'Hara por trás da máscara do herói. Inspirado por informações do lendário herói do passado, o cientista assume a nova faceta após ter o seu DNA misturado com o de uma aranha, ganhando poderes no processo. Ultimate Homem-Aranha, parte do universo alternativo Ultimate. Durante um bom tempo, Peter Parker, ainda adolescente, salvou muitas pessoas nas ruas de Nova York como Homem-Aranha. Após receber um tiro durante a batalha final contra o Duende Verde e morrer, o seu legado é continuado pelo jovem Miles Morales. Após ganhar os poderes através do mesmo solo usado pelo Duende Verde, Miles recebe os atiradores de teia da família do Peter, que o encorajam a proteger a cidade como um novo Homem-Aranha. Aranha Escarlate, Ben Reilly, talvez um ótimo personagem em uma péssima saga, Ben Reilly surgiu como uma pessoa idêntica ao Peter, só que loiro, tendo os mesmos poderes e lembranças do Aranha. A revelação de que ele era o verdadeiro Peter Parker, enquanto aquele que todos acompanhavam era apenas um clone, pegou muita gente de surpresa. Protagonizando a saga do clone, Reilly assumiu o papel de Homem-Aranha, tendo o outro Peter como um irmão. Após a história se estender mais do que deveria, foi revelado que Reilly era o verdadeiro clone e tudo não se passava de um plano nefasto de Norman Osborn, retornando do mundo dos mortos. Número 7. Quase um membro do Quarteto Fantástico. Logo na primeira edição da revista The Amazing Spider-Man, Peter Parker tentou uma vaga no Quarteto Fantástico.
Apesar de não ter conseguido um lugar na equipe, o Aranha vê no Tocha Humana um dos seus grandes amigos. Anos depois, ele conseguiu fazer parte de uma equipe com a família da Marvel. Número 6. Ele já foi casado. Mesmo com várias histórias mostrando que a jovem Gwen Stacy era o grande amor da vida de Peter Parker, é válido lembrar que outra mulher realmente capturou o coração do herói. Apresentado enquanto Gwen Stacy ainda estava viva, Mary Jane Watson era a sobrinha de uma amiga da tia May. Ela sempre tentava armar um encontro entre o sobrinho e a jovem, mas Peter sempre fugia, acreditando que a moça era horrível. Isso até ele a ver pela primeira vez. Anos se passaram. Gwen faleceu em um combate contra o Duende Verde e Peter começou a sair com a Mary Jane. O relacionamento evoluiu até um casamento, que durou vários anos. Tudo chegou ao fim quando, após a tia May sofrer um atentado e ficar à beira da morte, Peter faz um acordo com Mephisto, o demônio do universo Marvel. Em troca da vida da tia, ele teria que abrir mão do seu amor, Mary Jane. O acordo foi finalizado e a história foi modificada, fazendo com que o casamento nunca tenha acontecido. Mas, antes de continuar com a nossa lista, peço que deixem o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado a todos. Agora puxe a cadeira e vamos continuar com o vídeo. Número 5. Homem-Aranha, um Vingador. Apesar de a equipe da Marvel contar com uma quantidade absurda de heróis da editora, alguns dos maiores personagens do universo se tornaram Vingadores há apenas alguns anos. Mesmo sendo considerado um Vingador reserva nos anos 80, somente na metade dos anos 2000 que o Homem-Aranha se tornou um membro fixo da equipe. Ao lado de Capitão América, Homem de Ferro, Thor e Wolverine, o Aranha participou de grandes momentos na equipe, inclusive a épica saga Guerra Civil. Número 4. Ele já revelou a sua identidade na frente das câmeras. Durante a citada saga Guerra Civil, um acontecimento que dizimou uma escola dividiu os Estados Unidos, que criou leis para que os super-heróis precisassem se registrar, revelando suas identidades e se tornando agentes do governo. Os Vingadores acabaram se separando na ocasião, tendo de um lado Tony Stark, o Homem de Ferro, do lado do registro, e o Capitão América do outro, lutando contra a lei. No meio disso tudo, o Homem-Aranha se mostrou como peça-chave para saber qual facção seria mais forte. Escolhendo o Homem de Ferro como mentor, Peter foi até uma emissora de TV, tirou a sua máscara e revelou que era o Homem-Aranha desde os 15 anos, para o choque de conhecidos. Obviamente isso acabou se virando contra ele, chegando até o atentado contra sua tia, que acabou por fazer todo o pacto com o Mephisto, mencionado anteriormente, se tornar realidade. Número 3. Ele quase foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio no cinema. A batalha pelos direitos para transformar o Homem-Aranha em um filme rolou em Hollywood por anos, passando por vários estúdios de cinema, quase saindo do papel algumas vezes, mas morrendo antes de gritar em ação pela primeira vez. Em uma das tentativas, que chegou bem perto de se tornar realidade, o diretor James Cameron, de Titanic, e O Exterminador do Futuro 2, escreveu um roteiro que atualizava o personagem para o cinema. Durante um tempo, o diretor tinha em mente utilizar o vilão Dr. Octopus, que seria vivido pelo ator Arnold Schwarzenegger. Não sendo o bastante, por algum tempo, o ator Leonardo DiCaprio era o favorito para vestir o uniforme do herói e estrelar a produção. Novamente, por causa de problemas legais, o filme acabou não sendo feito. Tudo só foi resolvido um tempo depois, quando a Columbia Pictures, divisão da Sony, conseguiu os direitos. O diretor Sam Raimi assumiu a cadeira de diretor e um dos melhores amigos de DiCaprio, Tobey Maguire, acabou ficando com o papel de Peter Parker. Número 2. Ele já teve uma série de TV. Porém, engana-se quem acredita que Maguire foi o primeiro ator a vestir a roupa do Homem-Aranha na frente das câmeras. Em 1977, o canal CBS colocou no ar a série The Amazing Spider-Man, estrelada por Nicholas Ramon. A série não trazia muitos personagens dos quadrinhos, algo que foi muito criticado pelos fãs.
A produção dava boa audiência, mas acabou sendo cancelada. Número 1. O Homem-Aranha japonês. Porém, existe uma adaptação do Homem-Aranha com atores que pode ser considerada à frente do seu tempo. Produzida pela Toei, em parceria com a Marvel, Supaidão adaptava de maneira bem livre o personagem em um tokusatsu. Sai Peter Parker e entra Takuya Yamashiro, um piloto de moto que depois de ver uma nave do planeta Spider, ele acaba recebendo o sangue de um alienígena, ganhando poderes de aranha e um bracelete do C no processo. Com esse bracelete, ele se transforma no Homem-Aranha, com direito a um robô gigante e tudo. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Peço que curtam, compartilhe e se inscreva no canal, para mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos, desde já agradeço, fui. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that